Existem algumas questões na nossa vida que elas exigem uma certa urgência. Você provavelmente já passou por isso em algum momento da sua vida ou está passando agora. Por exemplo, com quem eu vou me casar? Né? Eu vou me casar ou não? Eu vou seguir uma carreira executiva? Eu vou fazer um concurso público? Qual faculdade eu vou fazer? Esses tipos de questões, esses tipos de dúvidas que nos perseguem por algum tempo na nossa vida, elas exigem sim uma certa urgência, são importantes, mas elas não são mais importantes do que uma questão que perturbou durante 50, 60 anos a vida de um dos maiores escritores da literatura, Lev Tolstói. Só conseguimos viver enquanto estamos embriagados pela vida, mas quando ficamos sóbrios, é impossível não ver que tudo isso é apenas ilusão, e uma ilusão tola. Na verdade, não há nada aqui de engraçado nem de espirituoso, é apenas cruel e absurdo. Prazer, meu nome é Thiago Moreira, você está assistindo o Escrita em Curso, um canal que eu fiz para escritores amadores, escritores iniciantes, escritores em formação, ou pessoas curiosas, pessoas que simplesmente têm interesse em conhecer mais sobre literatura, gostam da literatura e enxergam nela, um último respiro aí de sanidade nesse mundo cada vez mais maluco. Meu objetivo aqui não é te ensinar nada, até porque eu não sou professor, mas é de compartilhar minha jornada de evolução na escrita, no estudo literário e de alguma forma te inspirar também a seguir a sua própria jornada, compartilhar aprendizados, compartilhar as coisas que eu tenho escrito e ouvir um pouco de você também, né, nos comentários que você fizer aí, as referências que você tem e tudo aquilo que você tem aprendido também, tá bom? Então seja bem-vindo, se você gostar desse vídeo, só peço que você deixe o seu like, faça um comentário ou compartilhe com alguém do seu ciclo aí que também teria interesse em ouvir sobre esse assunto. Eu nem preciso falar quem foi Tolstói, né? Provavelmente você já ouviu o nome dele em algum lugar. Se você lê um pouco de literatura, não precisa ir muito a fundo na literatura clássica, mas você já deve ter ouvido o nome Guerra e Paz ou Ana Karenina, que são livros muito conhecidos do Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, todos clássicos da literatura. Hoje eu quero compartilhar um pouco com você alguns aprendizados que eu tive para a vida no livro Uma Confissão, do Tolstói, e aprendizados que eu também tive do ponto de vista literário, aquilo que eu posso absorver enquanto alguém que está buscando melhorar na escrita. Tolstói nasceu em 1828, num período ainda dominado pelo Tsar, na Rússia. Ele viveu um período, de certa forma, Tolstói ele foi um contemporâneo de Dostoiévski, apesar de ser um pouco mais novo que Dostoiévski, eles viveram em determinado período na mesma época, né? Tolstói ele veio de uma família aristocrática, um pouco mais bem financeiramente, e ele, mais além disso, né, além de ele viver nos salões nobres, né, nos salões da nobreza, ele também lutou em guerra. Tolstói lutou em guerra e ele também estudou durante um período na Europa. Além de escritor, Tolstói ele também foi um professor, então ele foi um literato assim completo. E apesar da sua óbvia genialidade, Tolstói ele não foi muito diferente de nós, não. Ele passou por muito tempo um conflito espiritual muito forte que o perturbou tanto durante tantos anos que, por muitas vezes, ele chegou a pensar em tirar sua própria vida. O objetivo desse vídeo não é fazer um review do livro Uma Confissão do Tolstói, tá bom? Você provavelmente vai achar bons reviews aí no YouTube. É de apenas trazer aprendizados que eu tive para a vida e do ponto de vista literário também. A sensação que eu tive lendo Uma Confissão do Tolstói é como se eu estivesse sentado numa praça e tivesse um velhinho do meu lado e ele ia uma conversa, ele começasse a abrir seu coração, começasse a conversar comigo, contar sua história e abrir de um jeito tão rasgado como se ele nunca tivesse conversado com alguém da minha idade naquele momento, como se as pessoas não dessem atenção e naquele momento ele quisesse falar um pouco sobre a sua própria vida. E o primeiro aprendizado que eu tiro do livro, e o aprendizado para a vida, né, lembrando que a literatura ela não tem só um objetivo de te tornar de fazer você ter um vocabulário mais rebuscado, de fazer você ter uma oratória melhor, ou escrever melhor, mas ela reflete a nossa própria vida, uma maneira também de enxergar a vida melhor, enxergar as pessoas de um jeito diferente, nos enxergar, ter uma consciência melhor sobre nós mesmos. E o primeiro aprendizado que eu tiro do que eu li em Uma Confissão do Tolstói é que ter dúvida não é um problema, exatamente, né? Você ser uma pessoa com dúvidas, uma pessoa até, de certa forma, cética. Todo mundo usa o exemplo de Tomé, um dos discípulos de Jesus, no momento em que Jesus ele ressuscita e aparece para os seus discípulos, como um exemplo negativo. Um homem que estava ali entre os discípulos que tem dúvida se era realmente Jesus ou não. E aí Jesus ele pega e fala, poxa Tomé, toca aqui nas minhas feridas. Tomé toca e ele descobre que de fato era Jesus. Em todas as pregações e todas as reflexões que você vê sobre esse momento, Tomé ele é visto como uma pessoa de pouca fé, como um discípulo de pouca fé. E é um exemplo do que não ser. Aqui eu quero trazer uma reflexão diferente. Tomé, ele, diferente dos outros discípulos, era o que estava menos propenso a ser enganado. Porque a Bíblia também fala
que Satanás ele tem o poder de se transformar em um anjo de luz para enganar as pessoas. Então, como realmente dizer que se era ou não Jesus, né, ressurreto ali, sabe? Então era um pouco difícil também a gente colocar Tomé nessa posição, e às vezes a gente não se coloca na posição de Tomé, de eu teria a mesma confiança que os outros discípulos tiveram, ou eu seria um Tomé? No caso de Tolstói, em Uma Confissão, Tolstói era um completo Tomé, só que a sua dúvida o levou a acreditar em Deus. E durante todo o livro ele vai contar essa jornada, os momentos em que essa questão do sentido da vida, de poxa, por que eu estou fazendo esse mundo, né? Por que eu estou aqui e tudo, aquilo de alguma forma foi empurrando ele para Deus. Ou seja, se ele não tivesse nenhuma dúvida, se ele tivesse apenas certezas em sua vida, provavelmente ele não teria saído dessa zona. Ele teria ficado ali conformado, como muitos ateus, muitos agnósticos ou até muitos cristãos, pessoas que acreditam em Deus fazem, se conformam com respostas prontas, elas vivem suas vidas como se aquelas questões não existissem e elas jogam para debaixo do tapete. É exatamente assim que nós fazemos muitas vezes. Minha pergunta, aquela que aos 50 anos de idade me levou à beira do suicídio, era a mais simples que se abriga na alma de todos os homens, desde a criança tola até o velho sábio. Uma pergunta sem a qual a vida é impossível, como eu estava comprovando na prática. A pergunta consiste nisto: o que vai ser daquilo que faço hoje, daquilo que vou fazer amanhã? O que vai ser de toda a minha vida? Dito de outra maneira, a pergunta seria a seguinte: para que devo viver? Para que desejar algo? Para que fazer algo? Ainda de outra maneira, é possível expressar a pergunta assim: existe em minha vida algum sentido que não seria aniquilado pela morte que me aguarda de modo inevitável? Todo esse questionamento de Tolstói, no fundo, tinha muito do seu próprio medo com a morte. Para ele, aquilo, né, você morrer, você perder sua vida, ele precisava encontrar algum sentido que não fosse apagado pela própria morte. E quando ele olhava para sua vida até aquele momento, ele já era um homem bem-sucedido, ele já era um homem, ele tinha 18 filhos, né, uma família já bem estruturada, ele já era um escritor conhecido, já tinha dinheiro, ou seja, ele tinha poucos motivos, de fato, para reclamar alguma coisa ou para ter algum nível de tristeza ou de insatisfação com a sua vida, mas ele tinha, porque para ele aquelas coisas que ele havia construído, que por muitos anos, né, e ele fala durante vários momentos no livro, ele fala sobre isso, o significado da sua vida ele colocava nessas coisas e ele ia percebendo que na verdade não estavam ali, mesmo assim, mesmo ele lutando e construindo coisas e fazendo coisas grandes, né, como construir uma família, cuidar de uma família, estruturar uma família, algo tão nobre, tão humano, né, e ao mesmo tempo tão divino, ele entendia que aquilo também não era o sentido de sua vida e isso o angustiava a tal ponto que ele chegava em vários momentos a pensar em suicídio. O segundo aprendizado que eu tive com o livro, um aprendizado de vida também, é que assim como Salomão, né, o Tolstói, assim como Salomão e outros pensadores da humanidade, chegaram a conclusões que nós lutamos muitas vezes para chegar. Então, por exemplo, Salomão em Eclesiastes, né, Eclesiastes é um livro na Bíblia que se atribui muito ao próprio Salomão, que tem escrito ele, e o livro de Eclesiastes ele tem uma pegada um pouco mais pessimista, um pouco diferente de Tolstói ali, Uma Confissão, por mais que o livro Uma Confissão ele seja muito angustiante de ler, né? Você vai lendo ali, no fundo você vai percebendo uma transformação, uma jornada. Eclesiastes uma conclusão que você chega em Eclesiastes é que tudo é vaidade, né? Que você corre atrás do sol e o sol você nunca consegue alcançar, porque quando você corre o sol ele vai se pondo e ele vai nascendo, vai se pondo, ele está sempre um passo à frente de você. Então nada dessa vida faz sentido. Então são várias coisas ali que Salomão traz como reflexão. Só que para Salomão chegar numa reflexão como essa, né, e Tolstói também, eles estudaram muito. Então eles estudaram ciências naturais, eles estudaram filosofia, eles estudaram tudo que o mundo realmente poderia prover para eles chegarem nessas respostas. Tolstói, ele, além de estudar literatura e filosofia, a área das humanidades, que era a área mais ligada ao que ele realmente tinha de conhecimento, ele buscou na matemática, ele buscou na física, ele buscou na astrologia, nas ciências naturais, coisas que pudessem dar essa resposta que ele estava buscando sobre o sentido de sua vida, o que ele estava fazendo nesse mundo, qual era o seu objetivo aqui e por que ele deveria continuar vivendo, né? Porque eram perguntas que sempre apareciam quando ele estava num momento quase pulando do abismo.
Portanto, minha incursão nos saberes não só me resgatou de meu desespero, como apenas serviu para reforçá-lo. Um saber não respondeu à questão da vida. Outro saber respondeu, justificando diretamente meu desespero e indicando que aquilo que eu havia chegado não era fruto de minha ilusão, de uma condição enferma da mente. Ao contrário, me assegurou que eu estava pensando de forma correta e em conformidade com as inteligências mais poderosas da humanidade. O que Tolstói quis dizer aqui é que ele, indo muito a fundo nos seus estudos e entendendo que vários outros pensadores chegaram a conclusões muito similares, né, de que vários pensadores chegaram à conclusão de que a vida não tinha sentido nenhum, ele se angustiava com isso da mesma forma e ele não conseguia encontrar nos próprios estudos que ele fazia algum nível de resposta ou alguma justificativa para ele continuar estudando, buscando. E aqui, pessoal, o que eu quero dizer não é que estudar e buscar conhecimento é uma vaidade, né, uma coisa vã. É que no fim das contas, se você busca no conhecimento racional, né, no seu estudo filosófico, tudo que hoje você pode ter de acesso, de conhecimento, você tenta buscar nisso o sentido único da sua vida, pelo menos Salomão, Tolstói e outros pensadores entenderam que não faz sentido nenhum isso também, né? Você não vai chegar nesse ponto. Então, talvez o que a gente precisa, né, é mudar um pouco o nosso olhar na hora de estudar e de buscar conhecimento, né? A gente vai entender que, poxa, a gente vai chegar no conhecimento da verdade e de várias outras coisas, mas nunca, talvez, no sentido único da nossa vida, em algo que realmente não seja apagado com a própria morte. O terceiro aprendizado de vida que eu tive com uma confissão foi o fato de a gente muitas vezes colocar nos desafios que aparecem na nossa jornada, nessa terra, o sentido de nossas vidas. O que eu quero dizer com isso? Tolstói, como um literato, um professor, um escritor, por muitos anos, o seu objetivo de vida, aquilo que era o seu sentido de vida, que ele entendia por sentido de vida, estava no autoaperfeiçoamento intelectual e no autoaperfeiçoamento físico também. Ele fala sobre isso, né? Muitos anos ele buscou um autoaperfeiçoamento como se aquilo fosse o sentido de sua vida. Vou me tornar um homem melhor intelectualmente, vou me tornar um homem melhor fisicamente. Então ele buscava desafios físicos também para se tornar mais forte, com uma mente mais aguçada. Só que até certo ponto isso fez muito sentido para ele como um sentido geral de sua vida, até o ponto em que ele percebeu que não era aquilo também, porque ele começava a entrar num questionamento de, poxa, qual o objetivo final disso também, né? Qual o objetivo final de eu estar me auto-aperfeiçoando? Para que eu estou fazendo isso? É apenas por uma vaidade pessoal? Então isso fazia com que ele se questionasse bastante e percebesse que o sentido de sua vida não estava naquilo. Durante um tempo também, ele constituiu família, se casou, teve filhos, né? E por muito tempo ele entendeu que o sentido de sua vida estava naquilo, em construir uma família, estruturar uma família. Até ele perceber que as pessoas ali, né, as famílias que ele construía também eram seres humanos como ele e não conseguiam responder para ele qual é o sentido da vida também. E isso angustiava, continuava angustiando mesmo com uma família já bem estruturada e tudo isso. E o que eu aprendi de fato com tudo isso, né? A gente percebe muitas vezes que a gente coloca de fato o sentido da nossa vida em coisas assim. Por exemplo, se eu estou estudando para uma faculdade específica, parece que o sentido da minha vida está em eu passar naquela faculdade, eu fazer faculdade, eu me formar, e em algum momento eu vou encontrar minha felicidade, ou o sentido da minha vida que a morte não pode apagar. Ou nós entramos numa empresa, queremos construir uma carreira executiva, etc., ou abrimos uma empresa, etc., e o sentido da nossa vida ele gira em torno de tudo aquilo, como se aquilo ali fosse o sentido final de nossas vidas. Por mais que a gente se engane e diga que não, eu não penso assim, as nossas atitudes elas provam o contrário, né? O tanto de tempo que nós dedicamos àquilo, o tanto de esforço mental que nós fazemos, muitas vezes não conseguindo descansar a nossa cabeça de certos problemas que são problemas passageiros, são dos desafios da jornada da própria vida. O sentido da vida ele nunca vai estar nessas coisas essencialmente. Não que isso não seja importante, como eu falei no início do vídeo, urgente, mas não tem como encontrar nessas coisas o sentido e a felicidade, a alegria da vida que a morte jamais pode apagar. Porque são coisas tão pueris, né, tão fáceis de serem derrubadas, que elas jamais terão o poder de preencher por completo e nos tornar um ser humano pleno. Eu acho que era essa angústia que o Tolstói tinha, mesmo com a sua própria família. Em algum momento, seus filhos sairiam da sua casa, teriam suas próprias vidas. Em algum momento, sua própria esposa teria morrido, ou ele teria morrido. E por mais que ele tivesse vivido uma vida feliz ou não, né, isso é uma escolha, né, de a gente ter uma vida feliz ou não, né, com aquilo que a gente tem.
ele sabia que no fundo não era... Não quer dizer que ele ser feliz com aquela família, com aquele momento de vida, fazia com que aquelas coisas não faziam ser o sentido geral de sua vida, do motivo de ele estar existindo. E a conclusão final do livro, né, sem entrar em muitos spoilers e tudo, até porque o spoiler você já tem, que é uma jornada de resgate de fé de Tolstói. Né? Tolstói ele sai de uma busca frenética, racional e intelectual para responder questões urgentes, né, essa questão urgente da sua vida, do sentido dela, para encontrar esse sentido, essa resposta no convívio com pessoas simples, pessoas pobres, pessoas que ele desprezava muitos anos atrás, que ele achava pessoas incultas, pessoas que não entendiam, né, daquilo que ele entendia, daquilo que ele valorizava como sobre-humano. Ele encontra no convívio com os camponeses, com pessoas cristãs simples que conseguem, mesmo diante de todas as mazelas desse mundo e de suas vidas, mesmo diante da pobreza, mesmo diante de um trabalho árduo, né, para conseguir sobreviver e ter uma vida minimamente feliz, ele encontrava a plenitude do sentido de sua vida nessas pessoas. Porque, diferente das pessoas do ciclo de Tolstói, que se diziam cristãs, mas viviam exatamente como ele, tristes, vazias, vivendo apenas para elas mesmas, essas outras pessoas não. Elas viviam pelo coletivo, elas encontravam plenitude e felicidade em coisas pequenas, mesmo não tendo pouco motivo para poder encontrar essa alegria. E no fim das contas, eu posso resumir, né, como aprendizado para a minha vida e para a sua também, que ele encontrou sentido na sua vida no amor. E aqui não é o amor como o mundo prega, como as músicas pregam, né, como os filmes mostram pra gente. Aquele amor que é um amor entre um casal, um amor entre um amigo, mas um amor que ele transcende isso. É um amor do coletivo, um amor que é um amor que muitas vezes você apenas dá e serve e você não tem de volta, né? Ou seja, um amor sacrificial, um amor que é resumido na cruz. Obviamente, eu estou resumindo bastante aqui, porque Tolstói ele fala sobre sua fé em Deus, como é que ele reconstrói essa fé em Deus e como ele reconstrói essa fé cristã, apesar de suas inclinações a não concordar com a Igreja Ortodoxa Católica Romana, a não concordar com a Igreja Ortodoxa Russa, né? Ele tinha uma visão muito contra, né, a liturgia geral da igreja, a maneira como a igreja era organizada, esse tipo de coisa. Então ele buscou uma vida um pouco mais simples, um cristianismo mais prático, né, mesmo ainda em comunhão com as pessoas, mas de um jeito menos institucional, digamos assim. E eu gostaria de encerrar o vídeo falando um pouco sobre como se encerra o livro. O livro ele encerra com um sonho. Depois de alguns anos que Tolstói havia escrito uma confissão, e talvez não publicado ainda, ele retorna ao livro e finaliza o livro com uma nota, né? Ele coloca uma nota falando que ele teve um sonho e que ele ia concluir aquele livro com aquele sonho. Eu não vou falar sobre o sonho aqui, né? Fique aí uma fisgada para que você busque o livro, leia, você mesmo tenha a sua própria experiência. Mas ele vai falar sobre um sonho e ele amarra tudo aquilo que ele falou e confessou para a gente naquele livro com esse sonho que ele teve. E é muito interessante aqui, porque o sonho ele é uma coisa mítica, né? Uma coisa mais etérea. Não é algo racional, objetivo. Não é algo que você... Os sonhos não são assim, eu sonho e eu tenho uma resposta absoluta daquilo. Você talvez possa fazer uma reflexão, você possa buscar. Existem muitos estudos sobre sonhos, mas assim, continua sendo uma coisa ancestral, etérea, subjetiva, mística. E ele usa essa coisa que exige um certo passo de fé, para acreditar que muitas vezes não existe um racional por trás, para amarrar toda a sua história que se baseou em uma busca racional e intelectual. Né? Então, é muito interessante como ele faz isso no livro. Isso também é um aprendizado da parte de escrita. E os aprendizados que eu tive do ponto de vista literário mesmo, prático, primeiro, né, a linguagem que Tolstói utiliza em uma confissão, uma linguagem... Ele está direcionando o livro para nós, diferente de Santo Agostinho, né? Acho que, se não me engano, uma confissão de Santo Agostinho, ele é muito mais diálogos dele com Deus, né? Com Tolstói ele está direcionando para nós esse diálogo e ele não tem o objetivo de parecer um grande erudito, falar bonito demais, escrever bonito demais ou pensar em grandes ideias. Ele está simplesmente rasgando o coração, falando. É como se ele quisesse expurgar aquilo que estava há muito tempo perturbando ele e ele precisasse falar para as pessoas sobre esse assunto. Então, isso torna o livro muito mais fluido de ler, muito mais... Eu li o livro muito rápido, né? Não é um livro cansativo. E por isso que eu comentei sobre a sensação de sentar
em uma praça e e ter a oportunidade de ouvir um dos maiores escritores da literatura falar sobre ele mesmo. Não falar sobre um personagem, não falar sobre uma grande ideia, mas falar apenas daquilo que preencheu seu coração por muitos e muitos anos. E também o próprio uso do sonho como aquilo que amarra e fecha o livro, eu achei muito poético, muito bonito também de ser utilizado, muito diferente. Ele poderia ter amarrado de qualquer jeito. E, ao mesmo tempo, esse sonho ele deixa um gosto no final do livro de que a interpretação você mesmo vai ter do que Tolstói está querendo falar ali, né? Qual que é o final dessa história? O final dessa história você entende que Tolstói ele chega a um ponto de voltar a crer em Deus. Mas esse é o final da história mesmo, né? Porque ele está indo numa jornada, ele não morreu. Até que ponto, né? Ele vai continuar nessa busca. E o livro ele amarra com esse sonho de forma muito significativa, muito poética, com muita profundidade. Ao mesmo tempo, você sabe que ele não inventou aquilo, de fato foi algo que aconteceu com ele. Como se alguém tivesse escrito um livro na sua cabeça. O que fica muito bonito, né, quando você vê. Bem, pessoal, esse aqui foi o nosso quarto vídeo, se não me engano, o quarto ou quinto vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de reflexão. E se vocês gostaram, me deixem saber disso, né, para que eu traga reflexões também de outros livros que eu estou lendo desse ponto de vista, tá bom? Aprendizados para a vida e aprendizados práticos para a carreira literária. Se você gostou, deixe sua curtida aí, um comentário, compartilhe com alguém que você conhece, tá bom? Abraço, até mais.